boa noite, paz seja convosco. Damos graças a Deus por mais esta noite, que o Senhor nos concede de podermos estar aqui, levando até você uma palavra de fé, de vitória, de bênçãos, através de Jesus nosso Senhor. Eu quero deixar uma palavra para a sua meditação. Encontra no segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, verso de número 3, diz assim: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Nós estamos falando a respeito do rei Asa, né, que o Espírito de Deus falou com ele, que Deus estaria com ele enquanto ele estivesse com o Senhor. Se ele o deixasse, Deus o deixaria. E nós comentamos isto ontem. E hoje nós vamos falar aqui o verso 3, né, que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Então nós vamos ver algo importante aqui. Qual é o primeiro ponto que nós vamos ver aqui? Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Por que será que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus? Porque não tinha sacerdote para ensinar a sua palavra. E sem o ensinamento, o povo estava sem lei. Por isso que a palavra de Deus, ela é mandamento, ela é um decreto, ela é uma lei, elas são as ordenanças. Então, quando na verdade não tinha sacerdote para ensinar, não tinha líderes e não tinha lei. Então, quando não se tem o conhecimento da palavra, o povo anda sem lei, anda na desordem. Então, não é um povo ordeiro, é um povo que está sem ordem. Então, veja a importância da palavra de Deus. É por isso que você não pode ficar afastado da palavra de Deus. Porque se você não tiver o ensinamento, a palavra de Deus na sua vida, Deus não está com você. Você está entendendo isto? Veja, vou ler de novo. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Por que eles estavam sem Deus? Porque não tinha sacerdote para ensinar e não tinha lei. Então, os ensinamentos da palavra, a lei de Deus, não estava sendo transmitida para o povo. Então, como o povo não estava recebendo a palavra de Deus, Deus não estava ali. Trazendo para o Evangelho, né, de Mateus 18, 20, o que Jesus disse? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, ali no meio eu estou. O que Jesus está falando? Quando tem 2 ou 3 pessoas, né, reunidas em torno da palavra de Deus, Jesus está no meio deles. Não tem palavra, Jesus não está. Então, olha a importância. Então, eu quero fazer você refletir nesta noite, nesta palavra. Você está com a palavra de Deus? A palavra de Deus está na sua vida? Porque, ouça isto, não basta você dizer, eu sou de Jesus. É o que as pessoas dizem. Eu sou de Deus. Eu sou de Jesus.
Mas como que nós vamos saber se verdadeiramente você é de Deus? Se você é de Jesus? É quando você diz, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, e a palavra de Jesus está em você. Você anda em função da palavra de Deus. Então, quando você está em Deus e Deus está em você através da palavra, você dá fruto, você produz, você será uma pessoa abençoada. Eu fico triste quando eu ouço pessoas de igrejas dizerem, hoje mesmo ouvi um, eu sou da igreja, mas eu não consigo deixar o vício do cigarro, da bebida, a mentira, prostituição, adultério. Por quê? Por que que as pessoas estão na igreja e não são libertas? Você conhece alguém de igreja e não é liberto? E talvez você tenha até se escandalizado. Falar, olha, fulano é da igreja e bebe, fuma. E você pensa que a culpa é de Deus? Não. Essas pessoas, elas falam que é de Deus, mas Deus, a palavra de Deus, não está na vida desta pessoa. É por isso que essas pessoas não são libertas. Porque a palavra de Deus não faz parte do seu dia a dia. O que Jesus disse no Evangelho de São João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que ele está dizendo? Para conhecermos a verdade de Deus, porque a verdade de Deus, ela vai nos libertar. Agora, se uma pessoa está ouvindo a palavra de Deus e ela não é liberta, por que ela não é liberta? Porque ela não deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. Ela não ama a palavra de Deus. A palavra de Deus não faz parte da sua vida. Olha o que o profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, a parte A, olha o que ele disse. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Olha o que Deus está falando. Deus está falando que o povo dele é destruído. Destruído como? Destruído pelos vícios, prostituição, adultério, pecado. Conhece a verdade de Deus, mas não deixa a verdade de Deus entrar. Vão na igreja para manter aparência, para as pessoas verem que andam com a Bíblia, mas a verdade de Deus não entra na vida dessas pessoas. Então essas pessoas, elas estão sendo destruídas. Por quê? Porque faltou o conhecimento. Mas não vai na igreja, mas não anda com a Bíblia. E daí? O diabo conhece a Bíblia. O diabo conhece a palavra de Deus mais do que eu e você. Ele já está condenado, vai para o inferno. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. A verdade de Deus nunca fez parte na vida dele. E é o que acontece com muitas pessoas hoje. Talvez você que está me ouvindo. Você vai na igreja dar um passeio. A igreja para você é um clube, aonde você vai encontrar com as suas amigas, com seus amigos. A igreja se tornou um lugar gostoso para bater papo, colocar fofoca em ordem. Mas não porque ama Deus,
Não porque a verdade de Deus faz parte da sua vida. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O conhecimento de Deus não entrou. E quando você não deixa a verdade de Deus entrar na sua vida, você rejeita a verdade. Olha o que ele está dizendo. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei. Quem é o conhecimento? Quem é a verdade? Quem é a palavra? Você precisa entender isto. Talvez você não conheça isto. Na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 7, ele diz assim: são três o que testifica nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Não está faltando um? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Quem é a Palavra? A Palavra é o Filho. A Palavra é Jesus. E se nós não deixarmos Jesus entrar na nossa vida, no nosso coração, você nunca terá uma experiência real com Deus. É por isso que muitas pessoas vão na igreja e falam o que Deus fez na vida dos outros. Olha, você viu o que Deus fez na vida da nossa irmã? Olha, você viu o que Deus fez na vida do nosso irmão? Mas está preocupado com o que Deus fez na vida dos outros? E na sua? Esse testemunho é seu. Essa pregação é sua. Tem que estar dentro de você. Você é o porta-voz. Você é o testemunha viva de Deus. Olha, eu bebia, hoje eu não bebo mais. Jesus me libertou, a palavra de Deus me libertou. Olha, eu fazia assim, assim, hoje eu não faço mais. Quando Jesus curou o cego, os fariseus fez uma pressão, porque até então nunca ninguém havia curado um homem cego de nascença. E os fariseus fizeram uma pressão sobre ele. Quem foi que te curou? Porque até então ficaram em dúvida. Olha, será que é ele mesmo? Parece com ele, mas não é ele. Aí perguntaram para ele: ô cego, quem foi que te abriu os olhos? Você era cego mesmo? Ele disse: eu era, mas não sou mais. Mas quem foi que te abriu o olho? Um homem chamado Jesus. Mensagem. Essa é a mensagem que eu e você temos dentro de nós. São a experiência viva com Jesus. E é isto que Ele quer que nós tenhamos. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, sem ensinaço e sem lei. Deixa eu falar algo para você. Ver as pessoas, irmão, sem palavra, sem lei. E as pessoas ainda. Às vezes você pergunta para a pessoa afastada da igreja, não ouve a pregação. Você acredita? Eu estou triste. Embora estamos usando aqui recurso para levar uma palavra até você. Mas aqueles que não têm acesso à internet, as igrejas fechadas, quanto tempo? Tem pessoas, desde que fechou a igreja, não ouviu mais, não pegou mais na Bíblia, não ouviu uma pregação ainda. E como que você acha que são as pessoas sem a palavra? Como que você acha que vive as pessoas? Olha o verso 4. Mas quando na sua angústia se convertia ao... Eu vou ler o verso 4.
Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, buscava-o, achava. Então veja, o que nós estamos comentando? O povo estava sem Deus, sem sacerdote para ensinar e sem lei. Como que eles estavam? Na angústia, depressivos, oprimidos, perturbados, atormentados. E quando eles ficavam angustiados, tormentados, perturbados, o que eles faziam? Olha o verso 4. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e buscava-o, achava. Vinha o desespero. É isto. Pessoa sem Deus, sem a palavra de Deus, meu irmão, você não está bem. Se você não alimentar a palavra de Deus no seu coração, na sua alma, você não está bem. Pode falar o que você quiser. Se você não estiver se alimentando de Deus, da palavra de Deus, você não está bem. E o que eles faziam na angústia? Se convertia. O que é se converter? É mudar o rumo, a direção. Opa, eu estou caminhando sem Deus, sem palavra, sem pessoas para me ensinar. Eu vou voltar. Eu vou buscar. E quando eles buscavam, o achava. Olha como que Deus é tremendo, é maravilhoso. Viu, meus queridos? Talvez você que me ouve, eu vou encerrar esta palavra. Deus está só esperando você dobrar o seu joelho, falar para Deus das suas fraquezas, das suas falhas e pedir ajuda para Ele. Ele está pronto para ajudar você. É importante você se converter. Se converter é mudar a direção, o rumo. Salomão disse que há caminho para o homem que parece certo, mas o final é caminho da morte. Que caminho é este? Às vezes a pessoa está num caminho sem Deus, sem palavra, sem alguém para ensinar, e acha que está certo, mas está caminhando para a morte. Então, quando ele entende isso, ele volta. Ele se converte. O quê? Deixa eu me apegar com Deus, senão eu não vou muito longe. Você vai esperar o mal entrar na tua casa, atingir a tua família? Eu não quero que você perca, continue ouvindo essa pregação. Você vai ver aqui o que é um povo sem Deus e sem palavra, sem a direção de Deus. Eu quero orar por você. Antes de orar, compartilhe. Eu quero agradecer você que tem compartilhado. Leve essa mensagem para outras pessoas. Jesus quer libertar, quer abençoar as pessoas. Compartilhe esse vídeo. Senhor nosso Deus e Pai, aonde está chegando a minha voz? Eu quero que ali aconteça o milagre, a cura, a libertação e a bênção. Senhor Jesus, se tiver alguém com uma peça de roupa, um copo com água, abençoa. Que a tua unção, teu poder esteja nesta peça de roupa. E quando esta pessoa colocar esta peça de roupa, cura, liberta, abençoa, Pai. Transforma esta água no teu sangue, coloca o remédio dos céus de Deus. E quando esta pessoa beber desta água, Senhor Jesus, que ela seja curada, as enfermidades do corpo, da alma, do espírito, Jesus, liberta, abençoa, Pai. E quando as pessoas ouvirem esta live, meu Deus, que pessoas voltem para a casa do Senhor, voltem para a tua palavra. Eu quero que esta palavra, meu Deus, coloque uma fome, uma sede no coração das pessoas que ouvirem. Não sede de água e nem fome de pão, mas sede e fome da tua palavra, Jesus. Eu quero que essas pessoas que estão ouvindo tenham uma fome, Pai, uma sede da tua palavra. E quero que a vitória, as bênçãos do Senhor esteja sobre esta casa, sobre esta família, no nome do Senhor Jesus. Volte nos ouvir amanhã, nesse mesmo horário, às 18 horas.
Até lá, querendo Deus. Um abraço e fica na paz.